Olá pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um programa Construção e Valor. Quero já começar o programa sempre agradecendo a sua audiência por estar conosco, participando aqui todos os sábados na TV Band Vale e também vocês que têm nos acompanhado nas plataformas digitais. O meu muito obrigado, continua compartilhando, continue nos seguindo, continue dando a sua opinião, que é muito importante para nós. Programa esse que nem a gente sempre diz, que a gente traz aqui muitas ideias para construir muito valor na sua vida, no seu negócio, na sua carreira. Bom, olha só, deixa eu começar o programa de hoje dizendo o seguinte: quem é que nunca esteve recebendo uma ligação, ou que foi num banco, ou que foi em alguma agência financeira, e de repente alguém falou assim, você não quer fazer um consórcio? Né? Esse argumento, esse fund, ou seja, esse crédito, cada vez mais tem se tornado cotidiano nas nossas vidas, porque é um tipo de modalidade de financiamento, de alavancagem de negócios, que cada vez mais tem se tornado presente no dia a dia das pessoas. Tem crescido muito, né, no mercado financeiro e isso tem possibilitado bastante coisas. Inclusive, tem aqui essa matéria que é muito importante que mostra o seguinte, que o ano passado, esse mercado de crédito, especificamente falando em consórcios, ele cresceu 25%, fomentando aí aproximadamente mais de 300 bilhões de reais no mercado, injetando isso na economia. E é muito interessante falarmos disso, por quê? Porque normalmente quando a gente fala do consórcio, quando a gente fala de quer fazer um consórcio, vem à mente igual que está nessa imagem, ou seja, a gente já pensa em carro, a gente já pensa de repente em moto, ou a gente pensa talvez no imóvel. Entretanto, o mercado de consórcio, ele tem crescido e segmentado em outras plataformas também. Então, a gente quer falar um pouco aqui hoje no programa das possibilidades de você que está nos assistindo, nos ouvindo, de como você pode investir na sua vida, na sua carreira, na educação, no seu negócio, ou como que você pode fazer um planejamento financeiro utilizando deste método financeiro que é muito importante e é muito atrativo também. Mas, para isso, estamos recebendo aqui o Renato, que é da Pontes. Renato que tem essa propriedade, né, esse conhecimento profundo para falar conosco sobre consórcio. Primeiramente, Renato, obrigado por estar aqui no programa Construção e Valor. Magno, muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores da Band Vale. É um prazer para a gente, da nossa empresa, da Pontes, que a gente representa, estar aqui fomentando e discutindo um tema tão relevante e que às vezes tão pouco conhecido no mercado nacional, né, que a gente vai desenrolar durante o programa aqui. Legal. Agora, deixa eu começar perguntando para você e para você explicar para quem está nos assistindo, porque assim como eu iniciei, a gente tem assim um pré-conceito de consórcio muito enviesado, muito direcionado para carro, moto e casa. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo e assistindo o que é o consórcio, como que ele funciona e que tipo de segmento hoje o consórcio já está disponível. Boa pergunta. O consórcio é um sistema de compra colaborativa. Então imagina que a gente junta um grupo de 10 pessoas, cada um contribui com um valor, vamos dizer assim, R$10, ao final dessa contribuição a gente tem um total de R$100. Faz um sorteio, o sorteado entre o grupo de 10 recebe os R$100, continua contribuindo para o segundo mês, para contribuir com o grupo, faz outro sorteio até chegar no 10º mês. Então dessa forma, você exclui os juros. Então, assim, você tem um grupo que está se juntando colaborativamente, isso é muito importante, e aí você tem a figura do administrador. Então, são as administradoras de consórcio que são responsáveis, todas regradas pelo Banco Central, lei federal, tudo isso, que controla tudo isso. Imagina, a gente deu um exemplo simples de 10 pessoas, mas tem grupos de mais de 3.000 pessoas no mesmo grupo. Então, esse é um sistema de consórcio. Ele nasceu no ano de 61, lá ou seja, a gente está falando de mais de 60 anos de produto, e que nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem visto o quanto ele está se penetrando mais no mercado de financiamentos, né, de crédito, né, imobiliário, de autos, pesados, serviços também. Então Você disse que é um sistema colaborativo, por isso que acaba tirando esse peso do financiamento, porque quando você faz um financiamento,
você tem quem está tomando esse crédito, empresta de alguém, empresta de um banco, de uma financeira, de um fundo, e tem um custo esse dinheiro. Então, no caso do consórcio, tem um grupo que se une por meio de uma administradora, que, nesse caso, aonde tira esse peso todo dos juros, que nem você disse. Agora, você falou que ele tem penetrado em outros segmentos. Que tipo de modalidade? Porque a gente fala de carro, moto, casa, você falou máquinas pesadas. Que tipo de outro tipo de negócio as pessoas estão utilizando hoje consórcio? Por exemplo, a pessoa que está assistindo em casa fala assim, eu quero usar um consórcio para, por exemplo, financiar minha faculdade. Quero usar um consórcio para fazer uma viagem. Existem modalidades? Quais os outros segmentos que o consórcio tem penetrado e ajudado as pessoas? Para o nosso telespectador, isso é muito boa pergunta, porque eu sou um pouco mais antigo, então eu lembro nos anos 80, anos 90, a gente falava muito do consórcio de videocassete, não sei se era dessa época, de televisão, tudo isso. E ultimamente, o que a gente tem? A gente tem duas grandes modalidades no sistema de consórcio, que é de autos, aí inclui pesados, máquinas agrícolas e principalmente motocicletas. Pesado seria caminhões. Caminhões, máquinas agrícolas, embarcações, até avião. Então você tem nessa categoria. Tem consórcio de avião? Tem. A gente inclui um título de pesados e que você pode comprar o avião com crédito. Entendi. E motocicletas. Aí tem o sistema de consórcio de imóvel, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Sim. E além dessas 4 modalidades, vamos dizer assim, dentro do imóvel também você tem várias variações. Algumas variações de compra de terreno, reforma, tudo isso. E tem o sistema de consórcio de serviços, que ele ainda é muito incipiente no nosso país. Se você for comparar em 2023, que nem está na matéria, a gente comercializou em crédito 316 bi. Desses 316 bi, apenas 1 bi foi de serviços. 1 bi. É muito pouco, se a gente for ver. Então, imagina o que tem para expandir. E nesse 1 bi de crédito comercializado, o que está aí dentro? Então, a gente tem tanta parte de estética, tanta parte de serviço de educação, uma bolsa de escola. Estética, por exemplo, só para a gente trazer um pouco para quem está nos assistindo. Que tipo de consórcio na área estética, por exemplo, é possível? Vamos lá. Você pode fazer um tipo de consórcio para implante mamário, para as mulheres. Você pode fazer um tipo de consórcio para implante capilar. Então, tem pequenas administradoras que estão muito ativas nesse segmento e que são sérias, são todas as administradoras. O nosso telespectador tem sempre que consultar o Bacen, todo esse sistema, mas assim, todas elas são muito bem reguladas e atendem bem o nosso cliente. Então, por exemplo, alguém está assistindo em casa, quer fazer um implante, uma mulher quer fazer um implante mamário, ou um homem quer fazer um tratamento capilar, existem linhas de serviços de crédito, de consórcio, de linhas de crédito, que ele pode fazer isso daí e, obviamente, ter um financiamento aí a longo prazo, com custo acessível, então ele vai lá, se programa, se planeja. Agora, pegando esse gancho, para quem está assistindo, o consórcio é indicado para qual momento da vida da pessoa? Porque quando a gente fala de consórcio, a primeira coisa talvez que vem à mente de quem está nos ouvindo, nos assistindo, nossa audiência, é o seguinte, o consórcio demora muito. E normalmente nós temos o aspecto do imediatismo. Exatamente. Então, o consórcio, me corrija se eu estiver enganado, não é aquela coisa para você adquirir para comprar tão rápido, a não ser que você tenha um dinheiro, enfim, mas normalmente o consórcio ele se aplica mais a quem quer fazer um planejamento futuro, de médio e longo prazo. Explica um pouco como que a pessoa tem que se habituar, como que ela tem que se planejar para atuar com uma linha de consórcio. Ótimo, isso para o nosso telespectador é muito importante também. Imagina que hoje, quando você vai buscar um crédito no mercado, e pelo imediatismo, não, eu quero comprar esse automóvel, eu quero comprar esse imóvel que eu achei aqui agora. Por exemplo, um carro de 100 mil reais. Um carro de... Vamos no imóvel? Vamos no imóvel, que pode ser que seja... Um imóvel hoje de 100 mil reais, no sistema de financiamento, você vai levar mais de 30 anos, você vai ter que dar uma entrada de 30% em média, e esse custo de 100 mil reais vai sair para você no final aproximadamente 300 mil reais. Então a gente está falando de 3 vezes o valor do financiamento, o valor do imóvel. No sistema de consórcio, você vai adquirir uma carta de 100 mil reais, ao final do sistema de consórcio, numa taxa média de administração, que a gente chama, que a gente não tem juros, mas tem a taxa administradora da administração, vai sair por 120 mil reais. Então assim, ótimo, eu não tenho dinheiro no primeiro momento e tal. Mas aí a gente tem que fazer uma mudança de cultura, porque
quando você está indo para um financiamento, você está no imediatismo daquele imóvel, daquele momento, ou daquele auto, de curtíssimo prazo. Quando você se planeja, porque o consórcio, como eu disse no começo, tem um sistema de sorteio e tudo isso, fala, puxa, a vida leva 10 meses para sortear o 10º. Não. Você tem outras formas de contemplações. Por exemplo, com lance embutido, além do sorteio, né? Então são formas que você pode acelerar. E aí o lance é um aporte em dinheiro, e o lance embutido é quando ele utiliza, explica um pouco, o que é o lance embutido do consórcio? Então vamos lá. Você compra uma carta de crédito de 100 mil reais. Tá. Imagina que lá no financiamento você tem que dar 30 mil reais de entrada. Então vamos lá, guarda esse 30 mil reais aqui, mantém ele guardado e começa a pagar um consórcio. Certo. Em média, o lance livre, em média você contempla um consórcio, lógico, isso aí é histórico, ninguém pode sair falando, eu vou te contemplar no primeiro, não, porque é uma compra colaborativa e Sim. Assim como todo mundo está por referência das contemplações, né? Em média, com 50% de lance, você contempla essa carta. Então se você não tinha 30 mil, vai pagando consórcio por 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos que seja, junta mais 20 mil, você dá de entrada e você vai ter uma carta de 100 mil disponível para você. Né? Então, em 2, 3 anos. Em 2, 3 anos. Então, a gente imagina que você está com 100 mil reais, dos 30 mil que você tinha, você juntou mais 20, pagando consórcio, você tem 100 mil reais para você comprar aquele imóvel. E aí, como você deu o lance, o tempo do consórcio, que era de 16 anos, vamos dizer assim, no imóvel, ele vai cair para 8, porque você deu o lance de 50%. Então, em 8 anos, você vai ter o seu imóvel quitado, com uma diferença assim, absurda versus o financiamento, que leva-se 30 anos, e com um custo efetivo de 120 mil reais com a base. 20% do valor principal. O lance embutido a pessoa tem uns 30 mil, mas não tem aqueles 20 mil para complementar. Você pode, da própria carta, dos 100 mil reais, usar 20 mil como lance. Então, você usa 30 de recurso próprio, 20 da própria carta. Então, 100 menos 20, você contempla e você tem um cheque de 80 mil reais. Um crédito de 80 mil reais. Bom, assim como o Renato disse aqui, acho que é importante dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que o consórcio, ele atende muito bem a necessidade de quem consegue se planejar. Então você que quer adquirir um carro, um imóvel, qualquer outro bem, né? Se você tiver condições de se planejar, né, há 2, 3 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, isso varia muito de acordo com a sua necessidade, e com quanto que você tem de recurso para investir mês a mês, é muito importante, porque você pode conseguir adquirir um bem, tá? Encurtar o tempo de pagamento desse bem a um custo menor. Aonde só que tem que ser trabalhado, né, Renato? Tem que ser trabalhado ali no início, ou seja, no planejamento da aquisição desse bem, fazendo com que você não adquira algo com financiamento a muito mais longo prazo e com custo muito maior. Bom, Renato, a gente vai fazer um intervalo e na volta eu quero falar com você que é um micro, médio empreendedor ou que você quer alavancar os seus negócios e de repente falar um pouquinho, Renato, como que o consórcio pode alavancar aí o negócio dessa pessoa que está nos assistindo e que de repente quer evoluir, expandir suas operações. Então, fica aí que a gente volta já já. Bom, pessoal, estamos voltando aqui. Hoje nós estamos falando sobre consórcio, essa modalidade de crédito, de financiamento que muito tem expandido, como nós dissemos aqui no início do programa, injetou na economia mais de 300 bilhões de reais, tendo um crescimento de mais de 25% no ano de 2023, né? E nós falamos no primeiro bloco muito sobre a modalidade, como que se pode investir, falamos da importância de que o consórcio é algo que deve ser analisado para quem faz minimamente um planejamento. Isso, obviamente, é uma mudança de comportamento e cultura. E eu estou falando aqui, quem está contribuindo com a gente hoje aqui é o Renato da Pontes. E Renato, a gente falou muito no primeiro bloco do consumidor, aquele que vai adquirir, aquele que vai usar a modalidade de financiamento de consórcio para adquirir algum bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de financiamento também e de investimento e alavancagem corporativa. Por exemplo, de repente alguém está nos assistindo e fala, eu já tenho uma casa, já tenho um carro, mas de repente a pessoa pode usar o consórcio para adquirir um imóvel, para fazer investimento também. Mas também talvez alguém está nos assistindo, ou com certeza tem muitas pessoas nos assistindo, nos ouvindo, que tem um pequeno negócio. E você disse no primeiro bloco que o consórcio pode ser usado para segmento como estética, pode ser usado como segmento de viagem, educação.
como que na sua visão as empresas, as pequenas e médias empresas podem utilizar o consórcio para poder alavancar seus negócios? Ótimo. Imagina você, pequeno empreendedor ou pequeno investidor, porque assim, hoje a gente não pode ter diferença. O investimento, a partir de R$100 você está investindo, né? Você está guardando. Então, esse dinheiro é muito importante, esse valor é muito resultado de sorte de trabalho de todos nós, né? Então, para um perfil, para um empresário, um pequeno empreendedor que está de aluguel num ponto, por exemplo, comercial, ele fazer esse investimento, esse pagamento da parcela através do consórcio, para ele ter um crédito, para ele comprar o próprio imóvel, é um primeiro passo, né? E um segundo passo, depois desse imóvel comprado, é falar, puxa, não vou fazer mais consórcio. Não, aí é o momento de utilizar o consórcio como um sistema de alavancagem, né, financeira, como investimento mesmo. Imagina que hoje tem produtos de consórcio para imóvel, e também tem para auto, tudo isso com parcelas reduzidas. Então, assim, se a parcela normalmente de um consórcio é de R$1.000, você pode adquirir esse consórcio com parcela de R$500. Essa diferença que você deixa de pagar, depois da contemplação, a administradora soma o que você deixou de pagar e distribui no restante dos meses. Então, assim, imagina que, como a gente falou do caso do exemplo de 100 mil, você tendo 100 mil de crédito disponível para você comprar um imóvel, um ponto comercial, o próprio aluguel, quando você vai fazer o aluguel aí, ele vai pagar a sua prestação e vai sobrar dinheiro no seu caixa. Já vai trazer uma rentabilidade. Uma rentabilidade. E no final de tudo isso, no final de, que nem a gente falou, de no máximo 16 anos, 15 anos, além de você ter essa rentabilidade financeira, você tem o imóvel, você tem a valorização do imóvel. Sim. E aí, ótimo, quitou esse imóvel, não deixe de continuar se programando. Faça o terceiro e aí vira um movimento que você fala, puxa vida, eu não achei que fosse possível, né? Então, basta dar o primeiro passo. E que outro tipo de segmento a gente pode citar? Quando a gente fala de segmentação, de possibilidades de consórcio, a gente falou aqui, por exemplo, de educação. Uhum. Então, por exemplo, vamos pensar, a pessoa que está querendo estudar, embora existam linhas de financiamento, mas de repente, então tem linhas de educação, você falou de estética. Então, são muitos os segmentos, viagens. Eu quero fazer uma viagem, vou casar, quero fazer uma viagem de mel para a Europa. Eu consigo fazer um consórcio. Consegue. Se for uma viagem daqui a 2 anos, eu vou casar daqui a 2 anos. Então, tudo aquilo, eu entendo que tudo aquilo que a gente consegue se programar, naturalmente, o consórcio é uma excelente ferramenta e possibilidade de ganho, né, de planejamento financeiro e de rentabilidade, né? Com certeza. Imagina que, assim como a gente está falando de várias áreas, né, de serviços, viagem, estética, mesmo, por exemplo, no sistema de imóvel. O consórcio não é para você comprar apenas o imóvel. Você pode adquirir um consórcio de imóvel para reforma, para comprar um terreno, a reforma junto com móveis, com decoração. Então, assim, é para sistema fotovoltaica, né? Sistema é bem amplo. Bem amplo. Hoje o sistema de consórcio, que a gente viu aí na matéria, a gente comercializou 316 bi de crédito, né? Agora, a disponibilização de crédito, conforme as contemplações, ela foi menor do que esse valor. Tem que ser menor porque isso é o grupo formado. Aquilo foi o total de cartas vendidas. Exatamente. Mas a disponibilização disso no mercado foi em torno de 10%, 20%? Então, imagina, aí que varia. Então, por exemplo, na categoria de automóveis, que envolve automóveis, motocicletas, pesados, como a gente especificou assim, a gente comercializou 170 bi no ano 2023, o sistema de consórcio do Brasil inteiro. Sim. E disponibilizou 60 bi. Então, ele está falando que a gente disponibilizou praticamente 30%. No imóvel, para ver o quanto é elástico esse mercado, o quanto tem de oportunidade, a gente comercializou no imóvel 150 bi o ano passado e foi disponibilizado apenas 17 bi. Então 12%, 11%, 12%. E serviços? Serviço foi comercializado o ano passado 1 bi, ele é bem menor, assim, se a gente for ver a penetração dele, e também foi disponibilizado 1 bi o ano passado. Por quê? Porque é uma categoria que ainda, historicamente, já formou muitos grupos e ainda é um volume pequeno, se a gente for ver. Sim. Imagina o que tem de oportunidade, né? 1 bi. Isso é importante porque também gera muito emprego. Sim. Coloca muito dinheiro, injeta muito dinheiro na economia, porque quando você coloca aí o mercado de 60 bi
na parte de autos, mais a parte de imóveis e mais serviços. A gente está falando de 80 bi no ano. 80 bilhões de reais injetados na economia por meio de linhas de crédito de consórcio. Né? E ultimamente, a gente está falando da penetração, da expansão, o que a gente trabalha muito é a cultura do consórcio, do sistema de consórcio, de como funciona. Então a gente muda muito, tira muito nossos clientes aí do imediatismo para o planejamento, para um outro ponto de ver como ele vê o dinheiro dele, que é muito caro, que é muito suado, né? Então ele, poxa vida, se eu vou investir num financiamento, eu vou perder muito mais do que num consórcio. Então eu prefiro me resguardar aqui 1, 2 anos ou meses e para ter esse crédito mais rápido. Renato, você falando aqui, eu acho que é legal a gente falar com o público, aí acho que serve agora tanto para o público final quanto para o empresário, de que o consórcio é uma excelente ferramenta e de oportunidade para investimento pessoal ou para uma rentabilidade e alavancagem de negócio. Como que você orienta quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que você orienta as pessoas a se organizarem para trabalhar com isso? Porque, vamos lá, quando a gente fala sobre isso, a gente começa, eu já estou querendo sair daqui do programa e adquirir umas cartas. Mas assim, como a gente deve se preparar para atuar como consórcio? Que a gente está falando muito aqui sobre o viés de se planejar, de longo prazo. E você citou administradoras. Quem é a figura que nos ensina efetivamente a atuar como com consórcio? É a administradora? São os bancos? Quem são as figuras? Quem são os players que pode trazer e que cuidado as pessoas devem tomar? Porque ao mesmo tempo que a gente fala disso, também tem muitas empresas que se aproveitam desse cenário e acabam vendendo, né, empresas menores, sem expressão, sem homologação até mesmo, grupos. Que dica que você dá então para quem quer atuar e quais as armadilhas que a gente não deve cair? Ótimo. Primeira coisa, assim, os grandes bancos também têm uma divisão de administração de consórcios. Então, assim, são grandes bancos, eles vendem através de balcão, mas a venda externa não está na mão deles. Desculpa te interromper. E as fintechs também da vida aí também está muito forte, né? Sim, E aí a primeira coisa é as administradoras, né, individuais que vendem consórcio. A primeira coisa é buscar através, principalmente do Banco Central, os sistemas que tem disponíveis na internet, se são administradoras registradas no Bacen. Essa é a primeira coisa. Segunda, por exemplo, a Pontes é uma corretora especializada no sistema de consórcio, em vendas de consórcio. Então, assim, nós temos o nosso registro junto à administradora. Então, assim, se alguém te liga, te oferece um consórcio, buscar de onde é essa pessoa, de qual empresa, essa empresa, buscar com a administradora, se está cadastrada na administradora mesmo, se existe. E outra coisa... E como saber, assim, a gente pede, me passa o número da sua inscrição, me passa qual é a referência... O que a gente usa? Por exemplo, quando eu represento algumas marcas, então quando eu informo da marca que eu represento, eu dou o 0800, o telefone da marca, pode ligar, pode contatar lá e ver se a gente está registrado lá. Outra coisa também, assim, a gente tem uma Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, que é a ABAC, que ela também tem um curso que certifica os consultores e vendedores de consórcio. Então, na nossa empresa, por exemplo, 100% dos nossos consultores, vendedores, são certificados pela ABAC. Legal. Então, puxa, você está certificado pela ABAC? Me manda a sua certificação. E entrar na ABAC também, que é o abac.org, e entender quais são as administradoras que estão lá registradas, quais são as corretoras junto a essas administradoras. Então isso é muito importante, porque assim como no sistema de consórcio, no sistema de financiamento, sistema financeiro, infelizmente, tem muitas pessoas que se aproveitam, né? A gente também não está imune a isso, mas a gente busca cada vez mais essa segurança junto ao cliente. Porque onde existe oportunidade, né, existe também a oportunidade para as pessoas de má fé que infelizmente se aproveitam disso. Exatamente. Bom, Renato, que papo interessante. Obrigado. Que conversa muito proveitosa em relação a para quem está nos acompanhando, porque entende de fato que o consórcio é um meio pela qual as pessoas conseguem progredir, criar uma nova construção, criar um valor para suas vidas, porque vai desde aquela pessoa que quer adquirir um automóvel, um imóvel, mas para quem quer viajar, para quem quer fazer um implante capilar, para quem quer estudar, ou seja, vá estudar, vai identificar você que está nos ouvindo, nos assistindo, em relação a como você pode se utilizar dessa linha de financiamento, que é acessível
que é barata, mas que exige um planejamento. Então, o consórcio não é para quem acorda de manhã com a necessidade, porque no dia anterior a mulher falou, eu quero que você compre um imóvel. Aí o cara não tem entrada e ele se enfia no financiamento porque ele só tem R$1.000 de entrada. Aí ele vai no convencional. O consórcio não. O consórcio, para quem se planeja, não somente para aquisição, mas pode fazer investimento. Renato, obrigado aí pela sua contribuição. Foi demais proveitosa. Espero que você possa voltar aqui mais vezes. Ótimo. Eu que agradeço, Magno, uma conversa muito importante. E esse tipo de conversa, a gente, até nos nossos valores, na nossa missão da empresa, faz parte, né, de ajudar a comunidade, né? Isso é muito importante, né, dessa educação financeira e de buscar melhores caminhos. A gente tem até um slogan lá na empresa que é Conectando Sonhos, né? Então, que legal. Assim, nossa responsabilidade é essa, nossa missão é essa, é com o nosso cliente conectar esse sonho. Que legal. Pode ter certeza que hoje você trouxe aqui um esclarecimento para conectar sonhos de muitas pessoas, que certamente alguém está nos acompanhando, estava precisando dessa orientação e esse também é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi o papo aqui muito importante com o Renato, que trouxe para nós aqui essas informações. Então você que está aí, olha, se organize. Busque, identifique melhor, conheça melhor como funciona o sistema de consórcio, que tenho certeza que vai ajudar você a se organizar, você que é empresário, alavancar seus negócios, porque existem aí certamente muitas oportunidades para vocês. Agora nós chegamos ao Dicas de Valor. Roda a vinheta. Olá, Magno. A dica de valor de hoje é referente à celebração de contratos. Existem inúmeros tipos de contratos no mundo jurídico e nós devemos nos atentar às peculiaridades de cada caso para que o ato seja formalizado corretamente. Por isso, devemos tomar bastante cuidado antes de fechar qualquer negócio, pois cada contrato possui as suas singularidades para que o respectivo ato possa surtir os seus efeitos. Contrato é coisa séria e é a parte mais importante de um negócio. Dessa forma, o contrato deve atender aos requisitos legais para que nenhuma das partes seja prejudicada, resguardando seu patrimônio, sua saúde financeira e a sua saúde emocional. Então, a dica é: sempre leia seus contratos, cláusula por cláusula, e na dúvida, procure sempre um advogado. Bom, pessoal, estamos chegando aqui a mais um encerramento do programa Construção em Valor. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mas antes de efetivamente encerrar, eu quero lembrar que nós estamos com uma ativação aqui no programa, que é onde nós escolheremos 2 pessoas para poder fazer uma viagem do aeroporto de São José dos Campos até o Rio de Janeiro, ficar lá, né, por uma noite, voltar no dia seguinte 100% pago pelo programa Construção em Valor. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, agora no mês de maio a gente deve sortear essas 2 pessoas que vão fazer essa viagem saindo aqui do nosso aeroporto de São José dos Campos, indo até o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, ficando por lá por nossa conta e voltando no dia seguinte, aterrissando aqui em São José dos Campos. Então é uma oportunidade para você que nunca fez uma viagem de avião. Saber mais? Só acessar aqui, entrar em contato pelo nosso WhatsApp, fazer a sua inscrição e acompanhar a gente, que a gente vai fazer esse sorteio muito em breve, tá bom? Obrigado então pela sua audiência, continua seguindo a gente nas plataformas digitais, onde a gente também entrega muito conteúdo para vocês, construindo, obviamente, muito valor. Até o próximo programa.